pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus para a tua vida. Espero que você que vai ver e ouvir esse meu vídeo estejam bem. Se não tiver, vão ficar pelo poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mais uma palavra de Deus para abençoar as nossas vidas. Gente, a palavra de Deus, ela é espetacular, ela é sensacional, ela é maravilhosa. Ela salva, liberta, transforma, ela restitui, restaura, ela cura. Ela é muito poderosa, ela nos santifica, ela nos aproxima do Senhor. Só tem uma forma de você saber o que é certo e o que é errado, é através da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Não adianta você dizer assim, eu creio em Deus, mas não pratica os mandamentos, estatutos, preceitos do Senhor. Eu já falei isso em alguns vídeos meus. Antes, de eu entregar minha vida para Jesus, eu vivia do meu jeito. Eu determinava o que era certo, o que era errado, o que era pecado, o que não era pecado. A Bíblia diz que quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Quantas das vezes o Espírito Santo trouxe ao meu entendimento, ao meu coração, que aquilo ali era pecado, que aquilo ali era errado. Trazia em mim um confronto, mas ainda não tinha gerado em mim o arrependimento genuíno. Só tem uma forma de eu e você abandonar pecado, aquilo que é errado, aquilo que vai contra a palavra de Deus, é através de um arrependimento genuíno. E naquela época, há 8 anos atrás, eu vivia do meu jeito. Eu era uma pessoa vazia. Porque, meu irmão, minha irmã, é doído. Eu falo isso porque hoje eu tenho essa experiência com Deus. Uma pessoa dizer assim, eu creio em Deus, mas não tenho intimidade com Deus. Nunca ouviu Deus falar e discernir que era a voz de Deus. Nunca sentiu a presença do Senhor. Nunca sentiu envolvida na sombra do Onipotente, do Altíssimo. Vivi boa parte da minha vida sem conhecer essas maravilhas de Deus. E vivi conforme o diabo queria que eu vivesse. Tomei caminhos errados, quebrei muitas das vezes a minha cara. Quantas das vezes o inimigo encheu isso aqui, o meu pensamento, meu coração, a minha alma de coisas ruins que eu desejei fazer, que acontecesse com pessoas. Quantos mal eu desejei para o próximo, daquele que me fez o mal. Mas quando eu conheci a palavra de Deus, mesmo minha alma gritando, não querendo submeter, mas ali o Espírito Santo, ele já tinha me convencido que eu precisava submeter. E quando das vezes eu abri a boca para o papai e disse, Pai, em nome de Jesus, me ajude a perdoar, me ajuda a não cometer mais isso. Mas eu vou dizer para o Senhor, olha, minha alma está dizendo que eu quero continuar do jeito que está. Mas eu prefiro submeter a tua palavra. Eu e você só vai diante de Deus buscar no Senhor, nos libertar, que o Senhor nos ajuda, se o Espírito Santo gerar isso dentro de você. Se ele não gerar, você vai continuar vivendo do jeito que está, mesmo que está sofrendo, mesmo que está aí aprisionado na depressão, na ansiedade, no ódio, no ressentimento, nos desejos malignos, na prostituição, fazendo aquilo que é errado. No livro de João, capítulo 11, nós vamos ler 2 versículos aqui, 43, versículo 44. Tenho certeza que o Senhor vai falar no teu coração na área que você está precisando. Não importa que eu não fale qual seja. Talvez você que vai ver ouvir esse meu vídeo, eu já falei alguma coisa aí, que o Espírito Santo está te confrontando. Mas talvez não. Mas você vai ouvir o Espírito Santo, vai dizer depois ao teu entendimento. No capítulo 11 aqui de João, vai falar sobre Lázaro, Tudo que aconteceu com Lázaro, ele morreu, Depois de 4 dias que estava sepultado, Jesus veio. E aqui no versículo 43 e 44, foi a forma que o Senhor ministrou ao meu coração, aleluia. Primeira palavra é para mim, depois é para tu. Então no versículo 43 do capítulo 11 de João está escrito assim: E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Versículo 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então aqui, Lázaro, ele ouviu a voz de Jesus, quando ele clamou em alta voz, Lázaro saiu para fora. Lázaro estava num lugar de morte.
O pecado, a Bíblia diz que nos gera morte. Morte em quê, Marcela? Morte que vai nos afastar de Deus. Morte espiritualmente. Morte que nos vai afastar de tudo aquilo que é de Deus nas nossas vidas. Eu estava morta no pecado há 8 anos atrás, porque ali eu vivia do meu jeito, eu fazia aquilo que eu decidi o que era certo, o que era errado. Eu estava vivendo da forma que o inimigo queria que eu vivesse. E aí eu ouvi a voz do Senhor me chamando, mesmo que eu naquela época eu não consegui discernir a voz de Deus. Mas eu ouvi o Senhor me chamando. E eu saí para fora de um lugar de morte aonde eu estava. E aqui no versículo 43, que eu vou ler só o finalzinho aqui, lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Naquela época era assim que as pessoas eram sepultadas e fachavam as pessoas, né? Deixa eu te falar uma coisa para você. Quando nós estamos vivendo numa vida que não agrade a Deus, como está escrito aqui no Salmo 40, versículo 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal, de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Rocha, a Bíblia vai dizer que é Cristo Jesus. Quantas pessoas que vai ver e ouvir esse meu vídeo, que está preso em um pecado, em circunstância, em situações que você cometeu, ou que alguém fez contigo, e você está morto, morta espiritualmente, você não tem mais força, nem para lutar, nem para guerrear, você está assim, desse modelo. Quando eu ouvi Jesus me chamar, mas eu não tinha discernido que era a voz de Jesus, e ele me encaminhou para aqueles que podiam me ajudar, vamos voltar aqui. E lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Jesus o chamou de dentro de um lugar de morte, mas para desatar, Jesus disse o quê? Desatai-o, ele não foi lá desatar. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como que tu tá, mas nesse momento Jesus está te chamando. Você precisa de pessoas para te ajudar, sabe? Desatar você de situações que você talvez está aprisionada, de uma situação que você não tem força para seguir em frente. Você precisa de ajuda. Oh, aleluia! Quando eu fui para os pés do Senhor, Ele colocou pessoas para me ajudar na caminhada, porque eu não conhecia nada das coisas de Deus. Eu não sabia discernir o certo do errado ainda, da forma que estava na palavra de Deus. Então ali, ou ouvindo a palavra sendo pregada, pessoas começaram a me ajudar. Foi pouquíssima naquela época, mas Deus colocou. E ali, cada direção que ia me dando, era uma atadura que ia saindo de mim. Sabe, a palavra que eu recebia era algo que ia me desprendendo, ia ficando para trás. Aleluia, Jesus, glória é o nome do nosso Deus, nosso Senhor. Eu não sei qual é a sua atadura, meu irmão, minha irmã. Se é o ódio, o ressentimento, se foi o que te aconteceu no passado, ou você fez alguma coisa com alguém, eu não sei. Mas você está assim, como Lázaro, talvez morto, morta, não fisicamente como ele estava, mas tu está sendo agora para o espiritual. Não está morta fisicamente, mas está espiritualmente. Aleluia, Jesus. E tudo que você precisa nesse exato momento é dar ouvido à voz de Deus. Deus está me usando para te chamar. Saia deste lugar. Mas você precisa de alguém para te ajudar a caminhar. Nós precisamos de pessoas, mas não é qualquer pessoa, não. Não procura qualquer um, não. Procura alguém que realmente vai ter um testemunho de vida de servo e serva do Senhor. Porque foi assim que me aconteceu. Antes, eu ia me desabafar com qualquer pessoa que em vez de me dar uma direção de Deus, porque como que ela ia me dar uma direção de Deus se ela não conhecia a palavra? Ela vivia no lamaçal como eu, vivia fazendo as coisas erradas como eu. Não podia me dar uma direção. E isso não quer dizer que ninguém é perfeito, não, tá, irmãos? Em nome de Jesus, eu estou dizendo para nós procurar pessoas que têm um bom testemunho, que conhecem a palavra de Deus, pessoas que não vai te matar, pessoa que não vai te afundar, irmão, pessoa que vai te dar uma direção. As coisas podem não mudar o seu cenário, mas aqui dentro é o primeiro lugar que vai ser mudado. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei qual é as suas lutas, as suas adversidades,
Mas o Senhor tá te chamando e tá te dizendo, você precisa de alguém para te ajudar. Eu tô te chamando, sai deste lugar de morte, esse lugar de cadeia, de prisão, de amarras que você tá. Nesse cenário aí que você tá dentro, se afundando, como se estivesse afogando dentro de um mar. Parece que um buraco está te sugando aos poucos e você não consegue firmar os pés, mas Jesus é a rocha. Aleluia. Quando eu fui para os pés do Senhor, Ele me tirou e me botou em Cristo. Firmou os meus pés. Firmou meu coração, a minha alma na rocha que é Cristo Jesus. Por que eu quero te falar hoje sobre o perdão? Porque, meu irmão, pensa num negocinho difícil a liberar perdão. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você... O perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Olha, Senhor, na verdade eu não estou com vontade de perdoar esse infeliz é nada. Por mim ela ia pro quinto dos... Por mim ela seria atropelada por um... Mas, Senhor, a tua palavra diz... Olha só o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 6. Não vou ler todo o Pai Nosso, mas só vou ler 2 versículos para você. 14 e 15. E é uma troca assim, tá, irmão? Quer ser perdoada? Quer ser perdoado? Para entrar no reino do céu é através de Cristo Jesus, sim. Primeiro é reconhecer Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus ninguém entra no céu. Não adianta você ser bonzinho, fazer obras. Não entra por obras. Obras é obrigação minha e sua fazer. Mas quem nos perdoa os pecados é Jesus. Só tem uma forma de entrar no céu. Só tem uma forma da sua alma ir para o céu, e a minha é através de Cristo Jesus. E aqui, irmãos, ó, isso daqui é uma troca assim, porque a palavra de Deus diz bem assim no versículo 14 do capítulo 6 de Mateus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Versículo 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas, os meus pecados. Se eu não perdoar aquele infeliz lá mesmo, é aquele que tirou alguém de você, aquele que te fez o mal, exatamente. Fica sabendo que Deus também não vai perdoar os seus, porque nós pecamos todo dia. Com os olhos, com a mente, com o ouvido, com a língua, com as mãos, com os pés. Eu quero ver, irmão, você dominar aqui, ó, quando vem um pensamento mal aqui. Nós temos como buscar no Senhor, blindar nossa mente, cobre minha mente com teu sangue, que a minha mente, Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu levo minha mente cativa a Cristo Jesus, que os meus pensamentos, que a minha alma submeta a Cristo. Mesmo assim, irmão, vai chegar momento, vai passar aqui, ó, vai vir sentimentos, coisas ruins aqui. É pecado, irmão, e você precisa falar assim, Senhor, me perdoa, me liberta disso. Aí você deixa passar despercebido. É pecado, irmãos. Mas voltando aqui pro nosso... 2 versículos aqui, irmãos. É assim que funciona com Deus, é uma troca. Ele nos perdoa, mas nós temos que perdoar o próximo. Porque, irmão, o pecado dele, a Bíblia vai dizer que não existe pecadinho, pecadão para Deus. Talvez o pecado que ele cometeu com você nunca chegou até a beirolinha da unha do pecado seu. Mas para Deus, tudo é pecado, irmão. Então, irmão, quantas pessoas estão cheias de mágoa, de ódio e ressentimento no coração? Isso, irmãos, é brecha para o inimigo entrar. O dia que o Espírito Santo de Deus disse para mim que aquele sentimento que eu tinha dentro de mim, foi a forma que o Senhor falou comigo. Foi comigo. E quem foi liberta fui eu. Isso é comida de demônios. Irmãos, se você quer a pessoa num cativeiro de demônios do diabo, de demônios, irmãos. Mas eu falava pro Senhor, Senhor, eu não tenho vontade de perdoar, não. Mas a tua palavra está dizendo, Senhor. Então me ajuda a perdoar. Irmãos, eu fiquei ferida muitos anos na minha vida. Tem pessoas que nos feriram, que ela está aprisionada. E tudo que ela precisaria de liberar de perdão nosso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A falta de perdão daquele que foi magoado, que prejudica é ele. Irmãos, é um peso que sai das nossas costas. Pai, eu não tenho vontade de perdoar, eu desejo todo mal para essa pessoa, mas me ajuda. E você vai construindo, irmãos, no mundo espiritual. Senhor, Senhor, eu libero perdão para fulano. Mesmo que eu não estou com vontade, mas eu libero. Me dá-me força, me ajuda. E Deus vai te ajudar. A palavra de Deus diz assim, ó. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8:36. E João 8:31 diz assim. Disse, pois, Jesus, os judeus, que havia crido nele,
Se vos permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Jesus está dizendo o que para mim e para você? Que nós precisamos submeter a palavra dele, o que está aqui, ó, os estatutos, né, dos seus preceitos, seus mandamentos, o que está escrito aqui, nós temos que sujeitar a Deus, a sua palavra. Por isso que lá, se eu não me falha a memória, é Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas existir ao diabo, ele fugirá de vós. Aqui tudo que é errado, irmão, que não presta, que você está sujeitada ao diabo, agora você vai sujeitar a Deus, é a palavra dele, o que está escrito aqui, mesmo que a tua alma diz assim, não, foi fulano que me fez o mal, foi isso, não me importa, eu prefiro sujeitar a Deus. Essa é a palavra para mim e para você. Do meu jeito, de forma de pregar, de falar, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao teu coração. Irmãos, lembra, busca no Senhor ajuda. E quando o Senhor convencer você do que eu acabei de dizer agora, procura alguém que possa te ajudar nessa caminhada. Porque, irmãos, nós não podemos caminhar sozinhas, não. Nós precisamos de alguém, mas não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Nós precisamos caminhar com alguém do nosso, para não ser nossa força. Eu acho linda aquela passagem de Moisés. Enquanto ele levantava as mãos para o céu, Josué lá, mais o pessoal guerreando, né? Estavam ganhando. Aí as mãos dele eram pesadas, baixavam, eles perdiam. Aleluia. E aí se eu não me engano, foi qual foi o outro? Acho que foi Arão. Pegaram uma pedra, sentaram e sustentaram as mãos de Moisés. E eles ganharam aquela batalha. Irmão, ninguém faz nada nessa terra sozinhos, não. Nós precisamos de pessoas. Às vezes, eu botar uma pessoa só na sua vida, que é o suficiente. Às vezes, vai botar 2, 3, 4. É de acordo com o que Deus vê que você precisa e necessita. Fique com Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde.